Bom, pessoal, hoje foi a manifestação pro Bolsonaro. O resultado dessa manifestação, conforme alguns analistas já apontaram, ela não foi tão boa para o Bolsonaro, o quanto ele esperava, como também não foi tão ruim. Não foi tão ruim, mas eles esperavam com certeza muito mais. O número de pessoas que essas manifestações conseguiu colocar nas ruas foi insuficiente para manter o Bolsonaro com as suas medidas, com a sua forma de governar e enfrentando o Congresso, enfrentando o Supremo Tribunal Federal. É sobre isso que nós vamos tratar agora nesse nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, ativar o sininho para receber as nossas novidades, compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Vamos então à análise do nosso domingo 26 de maio, com as manifestações pró-Bolsonaro. As manifestações pró-Bolsonaro, elas foram um fiasco, considerando o pequeno número de pessoas que compareceu. Nas principais capitais brasileiras, nós percebemos que foram poucas pessoas que foram a essa manifestação. Esperava-se, por exemplo, que São Paulo, na Avenida Paulista, tivesse um número significativo, mas não foi do modo que os bolsonaristas esperavam. No Rio de Janeiro, teve um certo número também, mas também não foi suficiente, assim como aconteceu em outras capitais. Em Recife, por exemplo, foi um fiasco. Na verdade, no Nordeste foi um fiasco que é anti-Bolsonaro. O tom das manifestações foi de enfrentamento às instituições, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. O tom das manifestações foi um tom de enfrentamento. Na abertura dessa manifestação, no início dessa manifestação, o Bolsonaro, na preparação para essa manifestação, o Bolsonaro, ele esperava que as pessoas, seus seguidores, fossem às ruas e mostrasse a força suficiente para enfrentar o Congresso, enfrentar o Supremo Tribunal Federal. O que é que aconteceu? O Bolsonaro, ele de certa forma recuou com essa ideia aí, ele recuou de certa forma, mas ele continuou com essa ideia, esperando que os seguidores dessem força para ele enfrentar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O tom das manifestações foi um tom de autoritarismo, de fascismo. Explico por quê. Primeiro, porque eles defenderam o fechamento do Congresso, defenderam o fechamento do Supremo, e nas ruas todo um tom voltado contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. Esse é um tom desafiador que não respeita as instituições democráticas como o Congresso e como o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, ele queria esse aval de uma grande parte da população para que ele pudesse colocar em evidência os seus planos, seguindo contra o Congresso, contra o Supremo, uma vez que ele considera também que o Congresso está atrapalhando o seu modo de governar. Então, isso é uma atitude autoritária, nós não podemos ignorar isso. As manifestações, elas trouxeram um tom fascista autoritário. O fascismo, ele se caracteriza pela intolerância, pelo desrespeito, e foi isso que aconteceu. Grande parte das manifestações, a ideia era intervenção, defesa de uma intervenção militar, defesa de fechamento do Congresso, defesa de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Qualquer pessoa
em sã consciência, qualquer cidadão em sã consciência, repito, qualquer cidadão em sã consciência não defende intervenção militar, não defende o enfrentamento ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, instituições muito importantes para a democracia. Por mais falhas, por mais erros que magistrados, que parlamentares possam apresentar, quando você tem uma pauta defendendo fechamento de Congresso, enfrentamento do Congresso, enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, você está desrespeitando o que a Constituição, que a democracia oferece para o bem-estar do país, para o bem-estar de todos. Portanto, o tom desafiador de enfrentamento às instituições é um tom autoritário e fascista. Para quem não sabe o que é isso, é só olhar ao longo da história. O Mussolini na Itália, o Hitler na Alemanha, o tom desafiador contra a política, contra as instituições. Então, na verdade, o que o Bolsonaro quer é um tipo fujimorização. O que significa isso? Uma atitude tal qual aconteceu com Fujimori no Peru. Quando ele viu que ele não tem apoio no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, ele fechou o Congresso e cooptou o Supremo. E aí é um golpe contra a democracia. Na França bonapartista, a mesma coisa que aconteceu. O Bonaparte fecha o Congresso e impõe a sua agenda, impõe o seu estilo. Essas manifestações, elas carregam esse tom, pelo menos o que foi visto, o que se deu para ver nas redes sociais, vocês vão ver aí algumas imagens. O tom foi de enfrentamento às instituições democráticas. A ignorância com a derrubada da faixa sobre a educação, principalmente na Universidade do Paraná. Essa derrubada da faixa sobre a educação, uma faixa que defendia a educação em frente à Universidade Federal do Paraná, essa demonstração aí fica evidente o cunho truculento, ignorante, idiota desse movimento diante de uma situação dessa. Se mostra que a educação não interessa para a sociedade. Os militantes que derrubaram a faixa a favor da educação demonstram truculência, ignorância, desrespeito à democracia, desrespeito à educação, que é fundamental para o desenvolvimento do país, independente se você é de direita ou de esquerda. A educação é indispensável. Aliás, a falta de conhecimento dessa turma que foi às ruas é uma coisa absurda, de espantar, de deixar qualquer pessoa com mínimo de consciência abismada, o grau de ignorância dessa turma que vai às ruas pedindo intervenção militar e contra a educação. Parece que ser contra a educação virou assim como se fosse um artigo de luxo. Ser contra a educação, principalmente a educação pública e de qualidade. É coisa de comunista, é coisa de esquerda, é coisa de petista, é isso que eles querem demonstrar. Então, qualquer coisa que está relacionada à educação, principalmente à educação pública, então é coisa perigosa, contrária ao bem-estar da sociedade. É uma inversão de valor, assim, escancarada. Como é que fica o Bolsonaro com essa manifestação? O Bolsonaro, ele ganha com essa manifestação? Para alguns analistas, é possível que ele ganhe alguma coisa, principalmente porque ele tem o quê? Uma militância a seu favor, um grupo a seu favor, e é para esse grupo que ele vai trabalhar. Só que ele não pode esquecer que ele não governa só para esse grupo, por exemplo, 20% da população. Portanto, a manifestação
foi um fiasco do ponto de vista do que o Bolsonaro esperava. O que vai acontecer com o Bolsonaro com essa história? Como ficam, por exemplo, o Congresso e a relação com o Bolsonaro, principalmente Centrão e Bolsonaro? As manifestações elas demonstraram que há uma fidelidade a Bolsonaro por parte dos seus militantes. Somente isso. Mas seguramente a manifestação foi um fiasco, considerando que o Bolsonaro esperava. Porque ele esperava um aval para manter o seu estilo truculento de governar, enfrentando o Congresso, enfrentando o Supremo Tribunal Federal. Se você observar as postagens do Bolsonaro e do Sérgio Moro, eles vão fazer a inversão da coisa. Eles vão considerar um sucesso, foi um verdadeiro sucesso as manifestações. Perto das manifestações de 15 de maio, sem dinheiro de empresários envolvidos ali, foi um fiasco. As manifestações de 15 de maio levaram mais de 2 milhões de pessoas, estudantes, para as ruas. E foi voluntariamente, ninguém foi pago para isso. Então, perto dessa manifestação aí, a manifestação de hoje, de 26 de maio, foi um verdadeiro fiasco e também para o que o Bolsonaro esperava. Então, como fica Bolsonaro e o Congresso, principalmente Bolsonaro e o Centrão? Eu avalio que o Bolsonaro ele perde muito com essa manifestação. Ele vai perder muito mais ainda com o Congresso. O Centrão vai estar mais consolidado contra qualquer atitude arbitrária do Jair Bolsonaro. Essas manifestações elas serviram para uma coisa. O grupo fiel do Bolsonaro foi às ruas. Mas não é suficiente para salvar o Bolsonaro de um impeachment ou de uma renúncia, que é o que pode acontecer, que também não vai resolver muita coisa. O Bolsonaro ele continua forte com essas manifestações, mas não por causa da manifestação, não por causa disso. Ele continua forte porque ele tem apoio de toda a burguesia nacional, dos empresários, tem a agenda voltada para os interesses da burguesia, os interesses privatistas, com a reforma da Previdência, que vai deixar o trabalhador numa situação mais humilhante ainda, de verdadeira escravidão. Então, a bandeira do Bolsonaro, a agenda do Bolsonaro, continua sendo a agenda da burguesia nacional, da elite, dos militares, do Mourão, da mídia tradicional. Continua sendo assim. Mas o Bolsonaro, com essas manifestações, ele não sai fortalecido. Ele tem, digamos, podemos dizer que ele tem assim um certo alívio por saber que ele tem um grupo do seu lado, militando do seu lado, mas não o suficiente para salvar da sua derrocada. Não suficiente para isso. Por isso que o Centrão vai se sentir mais fortalecido e vai seguir adiante com o semi-parlamentarismo, com o parlamentarismo branco, porque já estão mandando a maioria dos deputados, a maioria dos partidos que formam o Centrão, em torno de 230 deputados ali, liderado por Rodrigo Maia. Então o Centrão continua mais forte do que nunca e deixa um recado muito claro para o Bolsonaro. Olha, Bolsonaro, se a gente quiser, a gente derruba você. É só titubear que a gente derruba. Esse é um recado com toda essa manifestação, principalmente com a bandeira de defesa, com o que os militantes, com os manifestantes defendem. Defendem fechamento de Congresso, defendem enfrentamento do Congresso, defendem enfrentamento do Supremo Tribunal Federal, e isso não é bom de jeito nenhum para a democracia. Então é importante saber, Bolsonaro continua firme porque ele tem um apoio da burguesia nacional, da elite retrógrada,
que tem a mesma agenda do Bolsonaro. A preocupação de certos setores da direita é que o Bolsonaro, do ponto de vista político, é muito frágil, não tem diálogo, é truculento. E isso, a direita, determinados partidos, determinados políticos, a própria elite, ela não quer colar o nome dela à truculência do Bolsonaro. Por isso que pode estar tentando já derrubar o Bolsonaro e colocar o Mourão. Ou então, o semiparlamentarismo, que é para o Bolsonaro se ficar apenas como uma figura, apenas como um presidente figurativo, e a agenda privatista, neoliberal continuar, que os trabalhadores vão perder significativamente com essa agenda. Sobre os manifestantes que foram às ruas, o perfil dos manifestantes: branco, de classe média, tinha aqui e ali alguns trabalhadores sem noção também, defendendo o Bolsonaro, defendendo inclusive a intervenção militar, defendendo a reforma da Previdência, mas quem estava nas ruas? Classe média, o empresariado apoiando, dinheiro rolando aí para que as pessoas fossem às ruas. E não foi suficiente para salvar o Bolsonaro da sua derrocada. O recado foi dado. Bolsonaro tem que agir seguindo a agenda neoliberal conforme a elite quer, senão o Centrão derruba. Isso é um fato. O Centrão tende a ganhar força. Bolsonaro segue com seus fiéis, mas não pode governar só para eles. Bolsonaro é presidente de todo brasileiro, independente de direita e de esquerda. Então não adianta ele querer ser truculento, seguir com sua truculência, com a sua falta de diálogo. Não adianta, porque a própria direita, como o Centrão já demonstrou, não está satisfeita com as atitudes do Bolsonaro. A elite, mesmo sendo uma elite tacanha, retrógrada, predatória, ela não quer colar o nome dela à ignorância, à truculência do Bolsonaro. O recado foi dado. O recado nas ruas foi dado. Como é que fica a esquerda com essa história? A esquerda, ela ganha fôlego com isso aí. Por que ela ganha fôlego? Porque a esquerda, ela percebe a fragilidade nesse momento do Jair Bolsonaro, o esfacelamento dos partidos que apoiavam Bolsonaro, o Centrão fortalecido, percebe que a agenda do Bolsonaro é uma agenda da elite, isso ela sabe, mas percebe que o Bolsonaro não tem a capacidade de diálogo, a capacidade de se relacionar com as diferenças, com as opiniões diferentes. A esquerda se fortalece nesse momento. Primeiro porque ela fica sempre do lado dos trabalhadores, do lado de todos os trabalhadores, demonstrando claramente que a reforma da Previdência vai escravizar ainda mais o trabalhador. A maioria não vai ter condição de se aposentar, os jovens vão se prejudicar bastante. Então a esquerda se fortalece nesse momento com a fragilidade do Bolsonaro. As manifestações de 15 de maio mostraram uma força da esquerda, dos estudantes, dos movimentos sociais. No dia 30 de maio está marcado mais uma manifestação. Tudo indica que muita gente irá às ruas, muito mais até do que foi no dia 15 de maio. Então, nesse momento, a esquerda ela se fortalece, ela ganha fôlego, enquanto o Bolsonaro vai se fragilizando cada vez mais, principalmente com as denúncias contra o seu filho, a questão Queiroz, a questão também da agenda da segurança do Sérgio Moro, né? A defesa do Sérgio Moro, com tanta arbitrariedade que se tem nesse projeto do Sérgio Moro, que é até anticonstitucional. Então isso deixa o Bolsonaro muito mais frágil. A questão do filho dele, o Flávio Bolsonaro, e a relação com Queiroz, com a milícia, fragiliza ainda mais o Bolsonaro diante dessa situação. Então o Centrão, a elite, parte da direita, ela não quer se misturar com isso, muito embora saiba que o Bolsonaro é a agenda que eles querem.
Na verdade, a elite tacanha, a direita tacanha, a elite conservadora, ela quer uma mudança de regime, de fato, como aconteceu com 1964, com o golpe militar de 1964. A elite arbitrária, tacanha, predatória, ela quer de fato uma mudança de regime. E ela vê que o Bolsonaro não tem condição suficiente para colocar adiante isso. E com o fortalecimento dos movimentos sociais, de esquerda, o Bolsonaro, por mais que ele queira, ele vai ter que ouvir as ruas, que ouvir a maior parte da população, inclusive a direita que está lhe apoiando. Senão ele cai fora, o Centrão tira de fato. Temos aí um parlamentarismo branco, com o Centrão já mandando, e isso pode se consolidar mais ainda. Já está em tramitação um projeto, um recall do presidencialismo para o parlamentarismo, e a ideia é abafar o Bolsonaro, segurar o Bolsonaro e colocar a agenda neoliberal adiante. Portanto, a esquerda se fortalece, ainda precisa se fortalecer mais ainda, porque a esquerda ela tem a sua agenda de defesa dos direitos dos trabalhadores, das melhores condições de vida para a maioria da população, e não só para o empresariado, não só para o setor financeiro. A direita tenta seguir a agenda neoliberal. Se ela não consegue com o Bolsonaro, ela vai tentar derrubar o Bolsonaro, colocar o Mourão. Se não isso, manter o Bolsonaro do jeito que está, sem força suficiente, apenas como um presidente figurativo, e segue adiante com a agenda de privatização, da reforma da Previdência e outras agendas que só favorecem o setor financeiro e o empresariado. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, ativar o sininho para receber as nossas novidades, compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Até mais.